Atos 17, 30, 34, diz assim a palavra: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que há, com justiça, de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disto te ouviremos mais tarde. E outra vez Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Dâmeres, e com eles outros. Vamos orar. Senhor, nos orienta nessa noite, à luz da Tua Palavra, para que possamos entender as necessidades para as nossas vidas, ó Deus, que possamos Te incluir em nosso plano de vida nesse mundo. Aquele que ainda não Te conhece como Salvador, possa nessa noite, ó Deus, entender a sua necessidade de arrepender-se de seus pecados, para que possa estar preparado o dia que partir desse mundo, não por suas obras, por seus méritos, mas pelo sangue de Cristo, poder se apresentar diante de Ti justificado. Somos gratos por esse dia, pela vida. Abençoe a Tua Palavra, usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo que eu amo. Amém. Não. Os homens pela Palavra de Deus. Todos nós já passamos, em algum momento das nossas vidas, pela necessidade de dar um rumo, de dar um sentido, de dar uma orientação para a nossa vida. E muitas vezes nós perdemos o rumo do nosso caminho muito fácil. Uma das piores coisas que pode acontecer é a pessoa não ter um objetivo para a sua vida, não ter um alvo para a sua vida. Levantar hoje e não saber o que fazer, não saber para onde ir, não saber como proceder. Por quê? Porque está desorientada, não tem uma bússola dando um norte para a sua vida. Os homens, conforme a palavra de Deus, nós vamos ver nessa noite, são desafiados a darem um rumo na sua vida. Paulo aqui está escrevendo para gregos, gentios, incrédulos, mas nós vamos aplicar para nós também como crentes a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Quando ela é pregada, ela é aplicável para salvos e para não salvos. Então sempre há uma aplicação. Por mais que a mensagem seja evangelística, uma mensagem de salvação, ela tem uma aplicabilidade para a vida dos crentes. Por quê? Porque o crente vive pela esperança, e se ele vive pela esperança, ele sabe como dar o rumo à sua vida à base da palavra de Deus. Então, os homens pela palavra de Deus, nós vamos ver a exortação nessa noite. Primeiro, chamados ao arrependimento. Versículo 30, o apóstolo Paulo fala: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Arrependimento. Pela palavra de Deus o homem pode se arrepender dos seus pecados, e ele é exortado nessa noite a reconhecer Jesus Cristo como Salvador. É o que Paulo está pregando aqui aos gregos, é o que nós pregamos há 30 anos aqui nessa igreja. Quantas igrejas verdadeiramente abrem a palavra de Deus e pregam que o homem precisa arrepender-se, que a vida não é uma brincadeira, que não se brinca com Deus. Quantas igrejas estão brincando com Deus? Não pregam arrependimento. Igrejas comprometidas como a nossa igreja, com a palavra de Deus, abre a palavra e não tem medo de pregar que tu é pecador e que tu precisa arrepender-se, porque se não se arrepender vai para o inferno. Claro, nós pregamos com amor, mas chamamos a atenção às pessoas da sua necessidade diante de Deus. Não podemos maquiar o Evangelho é isso, arrependei-vos, é o que está falando aqui o apóstolo. Muitas seitas pregam vida bem-sucedida, segunda-feira dia tal, terça-feira dia tal, quarta-feira do dia disso, dia daquilo, prosperidade, bem-aventuranças. É muito bom isso se ouvir, mas isso não traz salvação. Isso tudo vai ficar nesse mundo. Nós não levaremos nada para a nossa vida a partir de um momento que partirmos desse mundo. Precisamos de cura? Sim, precisamos, mas não é o púlpito aqui dessa igreja que nós pregamos cura. Deus tem poder? Tem poder de curar, mas não é o objetivo da nossa pregação. O objetivo da nossa pregação é arrependimento dos pecados, porque é isso que interessa para Deus, a tua alma, não a tua saúde.
apesar de que é necessária para poder sentar nesses bancos e ouvir a palavra de Deus. Cristo pregou a palavra, Cristo também curou simultaneamente do seu ministério. Por quê? Porque ele teria que mostrar que ele era o Messias. Mas hoje nós temos a palavra de Deus para ser pregada e não para curar. Precisa curar a pessoa no seu ser, na sua alma. E é isso que nós pregamos, arrependimento. Por quê? Porque as igrejas aí pregam curas. Aquelas doenças moles, que são as doenças que não têm como ser curado, enxaqueca. Pode curar? Pode até curar. Eles pregam isso, então a pessoa sai satisfeita porque tinha uma dor de cabeça, saiu daquele culto curada daquela dor. Por quê? Porque é uma doença que não é uma doença como Cristo curava um homem totalmente, um homem que estava paralisado, um homem coxo, um homem que tinha uma mão ressequida e tornava ter ela normal. Isso foi para Cristo, não é para a igreja de hoje pregar. A igreja de hoje tem que pregar arrependimento de pecado, a cegueira espiritual. Cristo fez cegos ver. Nós queremos fazer aquele que não tem Jesus Cristo como seu Salvador nessa noite ver a sua necessidade diante de Deus para sair do inferno, porque já está no inferno. E é isso que nós pregamos. Então falar de arrependimento de pecado não dá auditório, não dá ibope. Por quê? Porque é muito pesado para as pessoas. As pessoas não querem ouvir sobre a sua necessidade espiritual, e sim só sobre o seu bolso, a sua saúde e as coisas que vão ficar nesse mundo, que vão levá-la para longe de Deus. A pessoa precisa ouvir e aplicar aquilo que está sendo ouvido, arrepender-se da sua condição diante de Deus. Deus tem poder para suprir tudo aquilo que seja necessário para viver nesse mundo, depois de arrependido, mas não é fundamental. Que precisa é acertar as contas com Deus. Então o apóstolo aqui, versículo 30, está dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Olha o que Pedro fala lá em Atos 2:38, quando ele começa a pregar também: arrependei-vos cada um do seu pecado, tornem-se para Cristo. Pregava Pedro, Paulo prega. Pedro pregava para os judeus, Paulo está pregando para gentios, porque todos precisam de arrependimento, todo homem precisa arrepender-se. Foi o início da mensagem da igreja primitiva, é o fundamento da mensagem da igreja contemporânea, a igreja atual, o arrependimento do pecado. Marcos 1, 14 e 15, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregando o evangelho, pregando a necessidade do homem, a necessidade crucial da humanidade, mas as igrejas estão escondendo isso, maquiando com outros benefícios que vão ficar por esse mundo. O evangelho do reino de Deus é arrepender-se dos seus pecados, crede no evangelho, é o que nós vamos fazer o apelo no final dessa pregação, dessa mensagem, para que creia em Jesus Cristo como seu Salvador, porque Ele começou o evangelho e Ele é que dá a salvação, Ele é o evangelho, e é isso que nós pregamos nos tempos atuais: perdão dos pecados, vida eterna para depois desse mundo. Não adianta a pessoa ter tudo mais e não ter o arrependimento de seus pecados. Prosperidade nada adianta, leva o homem cada vez mais longe de Deus. Então arrependa-se, não saia aqui dessa noite sem ver a santidade de Deus na tua vida, recebendo Jesus Cristo como Salvador. Ele vai dar uma transformação, Ele vai dar um sentido à tua vida. Quando tu levantar de manhã, por pior que seja a tua doença, teus problemas, as tuas dificuldades, falta de emprego, tu vai estar motivado para poder seguir à frente, porque está olhando para Jesus Cristo. Vai ter esse norte para a tua vida, essa bússola que tu não tem hoje, é Jesus Cristo que vai te dar. Por quê? Porque tu está arrependido de teus pecados e agora tem um sentido para a tua vida. Então Paulo está pregando isso aqui para esses gregos: o Messias prometido está entre nós, e é isso que eu estou pregando para vocês: arrepender-se de seus pecados. Esse é o plano maior de Deus para o homem, não existe outro plano, porque senão a passagem nesse mundo não vai ter significado para a tua vida, vai ter um significado de estar longe de Deus. Lucas 24, 46 e 47 disse-lhes:
Assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão de pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Então começou lá e nós continuamos pregando. Essa igreja mantém a palavra de Deus, e é isso que nós abrimos a cada noite, a palavra de Deus, e está dizendo, começou lá e continua sendo pregada o arrependimento dos pecados. Começou com Jesus Cristo, o único que pode interceder entre Deus e o homem e justificar o seu pecado. A pregação de Jesus era a mesma, séria, pesada, para que houvesse arrependimento. Os apóstolos da mesma maneira. O Evangelho está sendo proclamado ao longo dos tempos. Por quê? Porque é o amor de Deus em Cristo Jesus. Se não fosse essa palavra, ela já teria sido destruída. Ela não teria permanecido ao longo desses anos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. É o que o homem precisa para a sua vida. Arrependimento em nome de Jesus Cristo, libertação do pecado, libertação do vício, libertação da prostituição, libertação do engano, libertação da mentira, tudo isso através de Jesus Cristo. Por quê? Porque isso tudo é pecado, e no momento que confessa o pecado, está livre disso em Jesus Cristo. Não que não possa mais pecar, a nossa carne vai continuar conspirando contra o Espírito que vai habitar em nosso meio, em nosso ser, mas nós teremos o poder, a força para dizer não a essas coisas. Isso é vitória através do arrependimento do pecado. É o que nós pregamos, e vamos dar oportunidade a ti nessa noite de conhecer esse Salvador maravilhoso. Lucas 13, de 1 a 3, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se não houver arrependimento, certamente perecereis. É o que Jesus Cristo falou para aquele grupo de pessoas, é o que nós falamos hoje através da palavra de Deus. Por quê? Porque é o que nós devemos pregar, o arrependimento em todo o lugar. Agora todos os homens devem tomar essa decisão, se ainda não tomaram, diante de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Se um bandido, um assaltante, um traficante morrer hoje, todos diriam: esse aí vai diretamente para o inferno, por tanto mal que fez, por tanta ruindade, por um coração pervertido. Realmente, ele vai para o inferno. Não porque era bandido, mas porque rejeitou Jesus Cristo como Salvador. Teve a oportunidade de se arrepender, ter uma nova vida, e rejeitou. E não pense tu, que me está ouvindo pela internet ou sentado e não tem Jesus Cristo como Salvador, como disse Jesus, é diferente desses, é menos pecadores que esses. Não, é da igual maneira. Mas eu não roubo, eu não mato, eu não minto, Da mesma maneira, se não houver arrependimento, é colocado na mesma condição dessas pessoas. É a palavra de Deus que diz, porque não quer se arrepender de seus pecados, não quer tornar-se para Jesus Cristo. Então, por melhor que seja o homem, somente em Jesus Cristo ele pode ser justificado de seus pecados e ter o seu destino com uma orientação para a vida eterna na presença de Deus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com pano e saco grosseiros e cinza. Mateus 11, 21. Betsaída e Corazim se arrependeram. Por piores que seja a pessoa, ouvindo a palavra de Deus, se colocar a confiança no sangue de Cristo Jesus, trará salvação. Tiro e Sidom não quiseram, tiveram a mesma oportunidade, não aceitaram o arrependimento, foram lançados longe da presença de Deus. Então muitos que estão hoje dentro de muitas igrejas, ouvindo a palavra que é pregada, não são conclamados ao arrependimento. São religiosos, estão longe de Deus porque não querem se arrepender de seus pecados. Nós temos estudado na escola dominical, hoje o pastor falou sobre Jonas, o profeta que levou a mensagem da palavra de Deus a Nínive, o mensageiro de Deus levando a palavra de Deus.
a Nínive, depois de tudo que aconteceu, que ele não quis, mas Deus depois fez com que ele retomasse o seu caminho para a sua vida e foi pregar. Ele pregou ainda 40 dias e será subvertida Nínive, destruída será. E o que aconteceu? Em pano de sacos, todo aquele povo se arrependeu, mostrou um coração tenro à mensagem que foi pregada, se arrependeu da proclamação que era feita pelo profeta, desde o menor até o maior, e externaram, porque não adianta acontecer um arrependimento intelectual se nós não mostrarmos com as nossas atitudes verdadeiramente aquilo que aconteceu no meu interior. De pouco adianta. O que precisa é, como esse povo fez, manifestar exteriormente aquilo que ocorreu dentro do meu coração. Então eles foram justificados pela fé na pregação que foi feita. Nós sabemos que depois, quase 150 anos depois, o pastor vai estar falando sobre isso, Deus exerceu um juízo sobre os ninivitas, outras gerações que chegaram ali, que não quiseram arrependimento. Mas aqueles que se arrependeram foram salvos pela misericórdia de Deus. E assim é para ti hoje. Se está aqui sem Jesus Cristo, a mensagem é pregada, arrependa-se, para que a ira de Deus não venha sobre ti. E o dia que partir desse mundo e não fizeste a decisão aqui, entre nós, será tarde demais. Deus quer que se arrependa do mal. O mal, Deus não quer o mal do homem. O Deus quer é que o homem abandone o pecado e passe a ver Deus através de Jesus Cristo. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz através da pregação. Deus vê a intenção do coração do homem. E se o homem não se arrepender verdadeiramente, Deus não vai restaurar a comunhão. Porque Jesus Cristo pagou um preço muito pesado, que foi seu sangue, seu corpo que foi moído pelas nossas transgressões, para que pudesse haver reconciliação com Deus através do arrependimento. Ah, mas eu já sou crente, eu não preciso ouvir essa pregação. O desafio é pregar esse arrependimento aonde tu estás, lá, aonde eu estou com meus vizinhos, no meu trabalho, nos meus afazeres, pregar para as pessoas que elas precisam, tirar elas da zona de conforto, para que elas também possam verdadeiramente crer no Evangelho. Mas falar da necessidade, mostrar para elas que tem céu, que tem inferno. Não falar o Evangelho encoberto, mas falar o Evangelho com amor, mas objetivo. Arrependimento é que tu precisa, fulano. Porque sem arrependimento não verás a Deus. Precisa arrepender-se e praticar aquilo que foi professado na sua vida. Mudar de comportamento, mudar de pensamento, mudar de atitude, mudar de rumo na tua vida. Mateus 3,8, produzi frutos dignos de arrependimento. O que deve acompanhar o arrependimento é o fruto. Então nós vamos saber se a árvore é boa ou não pelo fruto que ela vai dar. Como tem sido o fruto da minha árvore e da tua árvore para a pessoa que não crê em Jesus Cristo como Salvador? Será que ela pode ver na minha vida um coração verdadeiramente arrependido pela forma como eu me comporto diante dessas pessoas, diante das pessoas que nós nos relacionamos? Eu preciso manifestar, produzir frutos dignos de arrependimento. Então o crente é convocado aqui a fazer a sua parte, dar testemunho, porque não é só quando a igreja é aberta e o púlpito está aberto aqui para pregar a mensagem do arrependimento, é no nosso dia a dia. Por quê? Porque as pessoas estão lá para serem alcançadas, e eu preciso mostrar com a minha vida, e é essa vida que vai justificar a minha decisão interior, uma mudança que produz fruto. Muitos buscam os prazeres desse mundo para passar seu tempo, muitos se ocupam com tantas coisas nessa vida, não buscam arrepender-se enquanto podem. Um dia será tarde demais. Assim como muitos estão nascendo, eu comentava ontem, é uma alegria, mas muitos estão morrendo. E muitos desses que estão morrendo, ou a grande maioria, sem Jesus Cristo, estão indo para a condenação eterna, porque não se arrependeram. Cabe para nós não ficar só no evangelho intelectual, mas praticarmos e mostrarmos às pessoas aonde estamos a necessidade que eles têm de arrependimento. O apóstolo aqui, ele foi bem enfático. Deus quer que em todo lugar, todos os homens se arrependam. Mesmo que nós saibamos que nem todos vão se arrepender. Mas cabe a nós, como crentes, dar a mensagem do evangelho a essas pessoas. Então a mensagem da palavra de Deus
faz a obra nos corações. Nós somos um instrumento de Deus aonde nós estamos, seja aqui na igreja, seja no nosso relacionamento com as pessoas que não conhecem a Cristo como Salvador. Agora, fale diretamente da sua necessidade. Não fique dourando a pílula. Fale daquilo que é preciso. Prepare a pessoa, mesmo que ela não aceite, mas prepare para que um dia, que ela a partir desse mundo, ela não venha me acusar ou acusar um dos irmãos por não ter falado de Jesus Cristo. Não me falaram de Cristo, tem um hino do cantor cristão. Muitos Cristo ganhou, mas eu não recebi a Cristo porque nunca me falaram de Cristo. Imagina, nós nos relacionarmos com pessoas que vão chegar na frente de Cristo e vão querer tirar o corpo fora e nos culpar. Não vão conseguir, mas nós seremos envergonhados por deixar de falar de Jesus Cristo, de arrependimento para essas pessoas. Temos que lembrar, irmãos, que todo aquele que está partindo sem Jesus Cristo está indo para o inferno. Inferno, lugar não só desses roubadores, desses marginais, do Hitler, do Mussolini e de tantos outros, mas também de pessoas de boas obras que estarão lá. Então nós precisamos alertar essas pessoas através do quê? Da nossa produção, do nosso fruto como crente em Cristo Jesus. Então a mensagem tem uma aplicabilidade para nós como crentes. Nós precisamos servir ao Senhor. O quebrantamento se faz necessário na vida da pessoa, assim como se fez um dia para mim, para cada um que já tem Jesus Cristo como Salvador. Saiba que as pessoas também precisam ser desafiadas. Deus dá muitas vezes oportunidades para as pessoas e as pessoas desperdiçam as oportunidades. Mas um dia será tarde demais. Aproveite a oportunidade enquanto há tempo, enquanto Deus ainda mostra. Não provoque Deus com uma vara curta, porque se a mensagem é pregada, ela falou ao teu coração, decida. Pode até dizer não, mas decida, porque está cutucando Deus com uma vara curta. Não brinque com Deus. E é isso que nós precisamos mostrar para as pessoas. Apocalipse 2:21, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e ela não se arrependeu. A igreja de Tiatira. Deus é provocado todos os dias, especialmente quando nós temos o culto, as portas são abertas e as pessoas que são convidadas negligenciam o convite que nós fazemos. Quando nós entregamos um folheto, seja onde nós estamos, as pessoas veem que é da palavra de Deus, eu não preciso. Isso é cutucar Deus com a vara curta. Deus está dando possibilidade de arrependimento. Um dia será tarde demais. A mensagem é pregada, a mensagem é entregue e ela precisa ser aplicada na vida da pessoa enquanto ela tem a oportunidade. Por mais duro que possa ser o coração, ela precisa abandonar a sua rebeldia, a sua obstinação pelo pecado e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então o duro discurso que nós pregamos, mas é o que a palavra de Deus diz, que se arrependam todos os homens. Então os homens, pela palavra de Deus, no primeiro aspecto, são desafiados ao arrependimento. O segundo aspecto, o homem é alertado para o julgamento, versículo 31, olha só, arrependimento, em consequência, terá um julgamento. Portanto, tem determinado um dia, que com justiça, há de julgar o mundo, por meio de quem destinou, quem ele destinou? Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio para morrer na cruz pelos nossos pecados, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa aqui é a mensagem que Paulo está pregando, essa é a mensagem que ele está pregando, que haverá um dia em que o homem olhará olho no olho com Jesus Cristo, olho no olho, e aí não vai ter saída. Se não aplicou o sangue de Jesus Cristo na sua vida, será réu de juízo eterno. João 5:22, também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho juízo. Deus tirou o corpo fora para não julgar? Não. Ele deu o juízo para aquele que derramou o sangue na cruz, um sangue precioso para dar vida eterna. Esse sangue que é repudiado, esse sangue que é negado, esse sangue vai julgar a pessoa. Então aquele que morreu na cruz
tem o poder do juízo. Nós não podemos julgar as pessoas, porque só esse recebeu o poder de julgar a pessoa e dizer: aparta-te de mim para uma eternidade longe de mim. Só esse pode dar esse julgamento. Então o apóstolo aqui está confrontando essa orgulhosa civilização grega em relação à salvação. Por quê? Versículo 23 do mesmo capítulo, ele diz: porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. O povo adorando um Deus que não conhecia. E olha que ele diz: esse pois que vós honrai não conhecendo, é esse que eu vos anuncio. Então é esse que nós pregamos para as pessoas: Jesus Cristo, o Messias prometido, aquele que veio para dar vida eterna, aquele que veio para nos salvar da condenação, desse julgamento, desse juízo. Mas ele veio para salvar aquele que crê nele. Aquele que não crê será condenado, será julgado. Apocalipse 20, 11 e 12. E vi um grande trono branco e estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E olha só, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, segundo as suas obras. Então haverá um julgamento, grandes e pequenos, qualquer tribo, qualquer nação, todos serão julgados, incrédulos e crentes, todos serão julgados pelas suas obras, comparecerão olho a olho para olhar com Jesus Cristo. Todos. Haverá condenação para aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitaram aqui nesse mundo, e haverá humilhação para o crente que foi infiel com as suas obras aqui nesse mundo. Serão julgadas tanto a vida cristã como a vida daquele que rejeitou Jesus Cristo como Salvador. João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui os que fizeram o bem não é porque fizeram boas obras, é porque aceitaram Jesus Cristo como Salvador, e a partir dali fizeram o bem para a glória de Deus. Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma única vez, e depois disso, o juízo. Haverá juízo. Depois da morte, todos enfrentarão o juízo, não escaparão. É a palavra de Deus que está falando, não é eu que estou dizendo. Eu simplesmente estou abrindo e ajudando aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador a entender o que diz as Escrituras. Essa é a responsabilidade dessa igreja, de pregar o Evangelho para que a pessoa possa crer na necessidade da salvação. Mas muitos preferem se enganar, fazendo dessa vida como se fosse a única vida na sua vida. Terá vida depois da morte. Vida para aqueles que ressuscitarão para a glória de Deus, e vida para aqueles que serão afastados da glória de Deus. Dois caminhos, e a pessoa escolhe esses caminhos aqui, nesse mundo. Não existe qualquer possibilidade de arrependimento no inferno. Ou seja, o inferno é o lugar onde tem pessoas mais arrependidas, só que não adianta mais. A maioria, se perguntarem para todos que estão no inferno: mas por que eu não aceitei a Cristo? Porque passou o tempo. Arrependimento lá será tarde demais. Por quê? Porque é aqui que se prega o arrependimento. Porque é aqui que o sangue de Cristo foi derramado, nesse mundo. Porque foi nesse mundo que o homem pecou contra Deus. E Cristo veio para reconciliar o homem com Deus nesse relacionamento. Então não existe possibilidade fora dessa vida aqui nesse mundo para a salvação. Ou será salvo eternamente ou condenado eternamente. Viver longe eternamente de Deus, é isso que é ser condenado eternamente. O julgamento dos salvos, aqueles que na sua vida não construíram obras dignas, conforme diz 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Aqui assim está falando para crentes, e diz em 1 Coríntios 3, 11 a 15, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo
a obra será provada e descoberta. O fogo provará qual será a sua obra, a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou aqui nesse mundo permanecer, esse receberá o galardão, receberá o servo bom e fiel, receberá de Jesus Cristo o galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo como pelo fogo. Então o julgamento do crente é um julgamento pelas suas obras, aquilo que eu deixei de fazer para a salvação de pessoas. Não aquilo que tu fez, porque aquilo que tu fez já é para a glória de Deus. Isso nós não vamos tomar para nós vamos tomar para nós e depositar aos pés de Jesus Cristo. Não é para a nossa glória, é para a glória daquele que morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. Agora, aquilo que eu deixei de fazer aqui nesse mundo, será para a minha vergonha eterna, porque eu fui infiel no pouco que foi me dado. Não fiz aquilo que eu deveria fazer, eu vou ser julgado como crente. Agora, o incrédulo não vai, nesse momento aqui, não vai estar sendo julgado por aquilo que ele deixou de fazer. Não, ele vai ser julgado por não ter se arrependido, e Jesus Cristo dirá: para longe de mim, para o fogo eterno, onde estará Satanás e toda a sua legião, inclusive tu. É a palavra de Deus que nos mostra. O julgamento dos incrédulos será coisa horrível, lançado no lago de fogo, condenado ao sofrimento eterno. Não pense que vai deixar de viver, vai viver eternamente sofrendo. Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado com seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, aquele que não aceitou Jesus Cristo como Salvador aqui nesse mundo, seu nome, quando chegar na presença de Deus, vai ser procurado? Não está aqui. Para longe de mim. Jesus Cristo vai dizer bem assim: ah, mas ele é Deus, ele é ruim assim. Ele está dando oportunidade de arrependa-se aqui nesse mundo. Arrependa-se e sirva a Deus aqui nesse mundo. É isso, ele está dando para todo homem, em todo lugar, conforme diz o versículo 30, para todas as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo todo. Ele não amou especificamente eu, o pastor, ele amou todo mundo. Agora, nós escolhemos aceitar Jesus Cristo como Salvador, ninguém nos obrigou, e isso é que nos dá a vida eterna, a nossa escolha de arrependimento aqui nesse mundo, livres dessa condenação terrível. Apocalipse 14, 11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, e os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então todo aquele que rejeita Jesus Cristo, rejeita a mensagem, não se arrepende, vai estar com o nome de Satanás escrito na sua testa, e eternamente vai adorar a besta. Mas não pensa que vai ser uma adoração tranquila, vai ser uma adoração de eterno sofrimento na presença desse que está te enganando. Então, se a palavra pregada tem ouvido, arrependa-se, é a nossa conclamação. Muitos teólogos dizem que o inferno está no centro da terra. A litosfera, a camada da terra que compõe a parte sólida da terra e se aprofunda, ela é dividida em diferentes placas tectônicas. Quando dá esses terremotos é porque essas placas tectônicas estão se acomodando. Então, até chegar na parte onde eu quero dizer, leva 30 quilômetros de profundidade. A partir dali tem uma espessura de 50 a 200 quilômetros, onde a temperatura baixa dos 30 quilômetros aqui da Terra, entre 50 e 200 quilômetros, a temperatura é de 1000 graus centígrados. 1000 graus centígrados. Abaixo tem a pirosfera, formada por silício, magnésio, aonde esses minerais são extraídos, porque eles estão como se fosse água lá, e eles são extraídos a uma profundidade de até 3 quilômetros. 3.000 quilômetros, perdão, 3.000 quilômetros são extraídos dessa profundidade. Se extrai o ferro, o níquel, tudo dali, porque aquilo tudo é brasa viva lá embaixo. É muito quente. É muito quente onde é esse local. A barisfera é o núcleo da Terra, é o núcleo da nossa Terra, alta intensidade de calor e muita pressão lá. Imagina se ali é o inferno, e eu creio que o inferno vai ser muito pior do que isso, 1000, 2000, 3000 graus de temperatura.
a tua alma estará nessa temperatura o resto da vida. Por quê? Porque a mensagem é pregada e não há arrependimento. Então a oportunidade é dada de fugir em Jesus Cristo, ser livre de tudo isso. É só pesquisar. Se acha que o inferno não vai ser quente, pesquisa a temperatura disso. Imagina se o inferno for nesse lugar, no centro da terra, coisa que eu acho que não é. Mas vai ser muito mais quente do que é esse local. E é onde a alma vai viver eternamente longe de Deus, por rejeitar Jesus Cristo como Salvador. Então a palavra de Deus diz que o inferno, nós lemos os versículos, é um lugar que não haverá descanso para a alma, é um lugar que não terá água. Lembra? A parábola do rico e Lázaro me veio na cabeça agora, não está aqui nas minhas anotações. Quando Lázaro disse para que, Abraão pedisse para que o rico disse para Abraão, pede para Lázaro ir lá e molhar a ponta do dedo na água só para me colocar na língua. Olha o que ele estava passando de tormento no calor onde ele estava. Muita temperatura, intensidade, não haverá descanso, lugar de fumaça, tormento. Esse é o juízo para aquele que rejeita a palavra quando é pregada. Esse é o juízo para aquele que rejeita um folheto que fala sobre o amor de Cristo e rejeita esse folheto. Então, por quê? Porque não quer se arrepender em razão da sua teimosia, em razão da sua rebeldia contra Deus, em razão do seu coração duro. Eu fui assim um dia, mas eu me arrependi. E eu posso, nessa noite, estar chamando a ti, se não tem Jesus Cristo como Salvador, a sua necessidade de arrependimento. Porque é um amor de Deus estendido para ti, para ser livre dessa condenação. Então os homens pela palavra de Deus são desafiados ao arrependimento, primeiro. Segundo, alertados ao julgamento. E terceiro, haverá uma reação. Versículo 32 e 34. E ouviram falar da ressurreição dos mortos. Uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Versículo 34. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, a Areopagita, uma mulher chamada Dâmiris, e com eles outros. Ninguém é pressionado a aceitar Jesus Cristo como Salvador. A pessoa aceita o convite, porque entendeu a sua necessidade diante de Deus, atendeu o chamado de Deus e entendeu a sua condição de pecador, de homem separado do amor de Deus por causa do pecado. É espontâneo, é livre arbítrio, é livre vontade sua, mas precisa ser decidida, seja em aceitar ou seja em rejeitar. Todos que ouviram a palavra tiveram uma reação, conforme nós vimos aqui o apóstolo falando. Em razão disso, nós vamos ver como foi a reação dessas pessoas para se livrar, através do arrependimento, do fogo eterno ou não. Primeiro, versículo 32 diz que uns escarneciam, zombavam da mensagem, zombavam do pregador, dizendo que o pregador é muito duro, zombavam do folheto, como eu vi lá na Expo Inter, como eu vi principalmente no Parque Harmonia. Zombava, a pessoa devolvendo o folheto, rindo da tua cara. Zombavam do pregador. É a reação da pessoa. Ela recebeu a mensagem de arrependimento, a necessidade, e ela zombou. Ela escarneceu de Deus. Ela chamou de loucura aquilo que ela leu para a sua vida, para aplicar na sua vida. Ela mostrou: isso é loucura, inferno é loucura, isso que tu está dizendo eu não aceito, é loucura. Uns escarneciam. Pois bem-aventurado os que não viram e não creram. Foi o que Jesus disse para Tomé, né? Lembra? Quando Jesus Cristo ressuscitou, apareceu aos 12 mais alguns, e Tomé não estava entre eles. Isso que era um discípulo de Jesus, né? Eu só vou crer que é Jesus Cristo se eu ver aonde foi perfurado o lado dele, né? Onde foi enfiada a lança e os cravos nas mãos. Não precisa ver o inferno, nós estamos pregando para crer. Creia pela fé que há um inferno e que há um céu. Céu para te livrar desse inferno, crendo em Jesus Cristo.
Porque, como vimos no item anterior, um dia será tarde demais. Então não escarneça de Deus, creia na mensagem, creia que é esse que eu prego, como diz Paulo ali, esse pois que vós honrais, não conhecendo, é esse que eu anuncio para vocês, é esse que eu anuncio porque eu criei um dia. Paulo está dizendo para esse povo, e eu vim aqui com essa missão de falar para vocês do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Messias prometido. Não escarneçam dele. Então a primeira reação foi essa. Segunda reação, versículo 32, a parte final ali, diz que uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos mais tarde. Ou seja, amigo do Evangelho, ouve o Evangelho, recebe o folheto, guarda o folheto, bate nas tuas costas, mas não crê. Posterga a decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Pessoas vêm à igreja para ouvir e saem indiferentes. São essas aqui, amigos do Evangelho. Gostam de estar no nosso meio, mas quando apertam para fazer uma decisão, rejeitam. Por quê? Porque não querem crer, querem ficar nesse segundo grupo, de, deixa para depois, um dia você poderá ser tarde demais. Talvez hoje seja o último dia de vida que Deus está lhe dando, amanhã pode ser tarde demais. Mas pela fé, pode sair daqui, não amigo do Evangelho, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. E versículo 34, esse é o grupo que eu estou, que muitos de nós estamos. E todavia, chegando uns homens a ele, creram. E aqui fala Dionísio, Damires, Seixas não, pastor Wesley, Guilherme, Luciana, Davi, todos que creram, estão nesse grupo aqui. E é isso que Deus quer, que tu, se não crê, esteja aqui nesse grupo, nessas pessoas, esse terceiro grupo, que se arrependeram, porque aplicaram a mensagem na sua vida, entenderam a sua condição diante de Deus, e que por amor em Cristo Jesus, precisavam arrepender-se de seu pecado. Deus dá tempo para todos, irmãos, e Deus vai pedir um dia contas da nossa reação quando nós escutamos o Evangelho, porque cremos, ou porque rejeitamos, ou porque postergamos. Qual a tua condição diante de Deus? Zombar de Deus? Fugir de Deus? Fustigar Deus com uma vara curta? Ou Dionísio, Damires, creram na mensagem que foi pregada? Não saia daqui sem essa esperança viva de crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para ser livre do tormento eterno, que é o inferno. E a palavra de Deus diz que ele é real. E por fé tu precisa crer, porque amanhã pode ser tarde. Então, a mensagem foi pregada. O diabo está bramando ao derredor para que as pessoas não façam a decisão que agrada a Deus. E ele vai tentar influenciar a cada um que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, para que não creia na mensagem. E ele vai influenciar a mim e ao irmão nessa semana, para que nós não venhamos a dar testemunho dessa mensagem às pessoas. Então a nossa decisão, ela precisa ser feita. Como que eu vou fazer? Escarnecer se ainda não tem Jesus Cristo como Salvador? Deixar para depois se ainda não tem Jesus Cristo como Salvador? Ou se arrepender e aceitar Jesus Cristo como Salvador nessa noite? Sair daqui com a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E nós, crentes, que nós possamos, nessa semana, irmãos, ter uma vida 100% diante de Deus. Porque quando nós temos uma vida de relacionamento 100% diante de Deus, oração, devocional, leitura da palavra, pecado confessado, nós seremos capacitados e levados a dar um rumo na nossa vida para ser esse testemunho. Porque nós já temos o rumo certo, mas nós daremos o rumo de ser um testemunho no meio dessas pessoas. Mas para isso nós precisamos ter integridade, santidade diante de Deus como crentes em Cristo Jesus. Que a mensagem da palavra de Deus possa fazer em cada coração aquilo que apraz ao Senhor. Sabemos que a mensagem não volta vazia. Nós estaremos orando e daremos oportunidade a cada um
de orar, falar com Deus, e aquilo que precisa ser ajustado na sua vida como crente, ser ajustado, ser confessado, para que nessa semana possa ser uma bênção nas mãos de Deus. E aquele que não tenha Jesus Cristo como Salvador, nós vamos dar a oportunidade para que possa crer hoje e aceitar a Cristo como Salvador e ser livre dessa condenação eterna. Os homens pela palavra de Deus. Qual é a tua decisão?